Refutação ao purgatório. O purgatório é não só uma fábula engenhosamente montada, mas a sua doutrina se constitui num vergonhoso sacrilégio à honra de Deus e num desrespeito à obra perfeita efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Essa doutrina, além de absurda e cruel, supõe os seguintes disparates e blasfêmias. O purgatório da Igreja Católica, ele invalida o sangue de Jesus Cristo. Ele invalida o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isto é heresia. Não obstante, aqui diz o livro do Raimundo Ferreira de Oliveira. Não obstante, Deus declara que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Então, se está escrito isso na Bíblia, então ao lançar alguém no purgatório, Deus se contradiz a si mesmo quando ele lança o salvo no purgatório para expiar os pecados já purgados. Simples de entender, muito simples. Vou repetir para você, vou repetir. Não obstante, Deus declara que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Contudo, ele se contradiz, o próprio Deus se contradiz a si mesmo quando lança o salvo no purgatório, para expiar os pecados já purgados. Deus não é Deus de contradição, meus irmãos. Deus, ele não é Deus de confusão. Ponto 2 aqui, ó. Deus não queima os seus filhos no purgatório para satisfazer a sua justiça, já satisfeita pelo sacrifício de cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas para satisfazer a si mesmo. Ponto 3. Ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício do seu filho foi imperfeito e insuficiente. É isso, simples de entender. Coisa que os católicos deveriam de entender. Deus não vai jogar ninguém no purgatório. Para que ele vai colocar a pessoa no purgatório se o filho dele já morreu na cruz do Calvário? Jesus, que dos céus intercede pelos pecadores, vê-se impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório, porque só o Papa possui a chave daquele cárcere. O Papa não é sucessor de Pedro, como ensinam os católicos, então é só ele que tem a chave. Que heresia é essa? Dizer-se que as almas expiam suas faltas no purgatório é atribuir-se ao fogo o poder do sacrifício de Jesus e ignorar completamente a obra que Cristo efetuou no Gólgota. Olha que coisa tremenda. Que sabedoria desse homem, Raimundo Ferreira de Oliveira. Vou repetir para você. Dizer que as almas expiam suas faltas no purgatório, então você está atribuindo ao fogo o poder do sacrifício de Jesus e ignorar completamente a obra que Jesus fez no Calvário. E que o castigo do pecado fica para depois de perdoado. Que coisa mais sem lógica. Este disparate provém de um erro da teologia vaticana, segundo a qual a obra expiatória de Cristo satisfez a pena devido aos pecados cometidos antes do batismo, e não daqueles que foram cometidos posteriormente. Todas essas incoerências sobre o dogma do purgatório estão em contradição com as seguintes afirmações bíblicas. Estão em contradição. Quanto à perfeita libertação do pecado, João 8, 32, 36. Quanto ao completo livramento do juízo vindouro, João 5, 24. Quanto à completa justificação pela fé, Romanos 5, 1, 2. Aliás, foi lendo Romanos que Martinho Lutero se converteu, né? A salvação não é pelas obras, nós somos justificados pela fé. Na letra D, quanto à intercessão de Cristo, 1 João 2, 1. Quanto ao atual estado dos salvos mortos, Lucas 23, 43, Apocalipse 14, 13. E quanto à bem-aventurada esperança do salvo, Filipenses 1, 21, 23, 2 Coríntios 5, 8. O que a Igreja Católica Romana chama purgatório, a Bíblia chama de Geena ou inferno, lugar de suplício eterno, de onde aqueles que nele são lançados jamais vão sair. Está escrito em Lucas 16, 19, 31. E veja que nada poderá ser feito em favor daqueles infelizes que são lançados nesse lugar de terrível suplício.
A esses está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Hebreus 9:27. Quando serão julgados e condenados ao lago de fogo. A salvação oferecida por Cristo é uma salvação perfeita e total, pois ela é o resultado da misericórdia de Deus e do sangue do seu Filho amado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7 e 9. Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então, não existe purgatório. Não existe purgatório. Ainda sobre a missa, né, da Igreja Católica. Para nós terminar essa série aqui sobre o catolicismo aqui, sobre a missa da Igreja Católica. Missa não é a mesma coisa que culto. Quero deixar isso bem claro aos irmãos. Missa não tem nada a ver com culto. Igual rezar. Rezar não tem nada a ver com orar. Quando você reza, você está usando de vãs repetições. É uma coisa decorada, é uma coisa que Deus já sabe. Por exemplo, a reza da Ave Maria cheia de graça, é uma reza decorada do catolicismo. O credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, é uma coisa decorada do catolicismo romano. Rezar é repetir. Quando você reza, você está dizendo a Deus uma coisa que Ele já sabe. Oração não tem nada a ver com reza. Oração é você se derramar na presença de Deus, é você fazer súplicas a Deus. Reza é coisa repetida. Então a missa, dentre os muitos chamados sacramentos da Igreja Católica Romana, destaca-se a missa. O que é a missa? O que a missa é no contexto do catolicismo romano? É definido pelo padre Miguel Maria Giambelli. O que nós católicos chamamos missa, os primeiros cristãos de Jerusalém chamavam de partir do pão, porque foi exatamente isto o que fez Jesus na última ceia. Tomou o pão, deu graça e partiu. São Paulo lembra aos coríntios que todas as vezes que eles se reunirem para comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, isto é, eles renovam o sacrifício do Calvário. O apóstolo Paulo alerta aos coríntios de que aquele pão e aquele vinho, após as palavras consagradas, não são mais pão e vinho comuns, mas são algo de misterioso que esconde o corpo sagrado de Jesus e quem, portanto, se atrever e comer deste pão e beber deste vinho sem as devidas condições espirituais comete uma profanação tão sacrilega que o torna réu de um crime contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Daí porque São Paulo continua alertando os coríntios a tomarem muito a sério o ato de comer deste pão e beber deste cálice consagrado na Eucaristia, porque quem os come e bebe, sem crer firmemente que são corpo vivo de Cristo e, portanto, sem fazer distinção entre o pão comum de padaria e pão consagrado, come e bebe sua própria condenação. Isso está escrito no livro A Igreja Católica e os Protestantes, na página 27. Deste ensino, deduz-se que o padre Giambelli afirma: missa e santa ceia do Senhor são a mesma coisa. A missa renova o sacrifício do Calvário. O pão e o vinho usados na missa são transubstanciados no próprio corpo de Cristo no momento da celebração. Quem não diferenciar o pão que é servido na missa do que é vendido na padaria, come e bebe sua própria condenação. Agora, o que diz as Escrituras? Isso aqui é um ensino romanista, é um ensino do catolicismo romano. Agora vamos ver, meus irmãos, o que diz as Escrituras. Olha que heresia é essa aqui, a missa renova o sacrifício do Calvário. Onde que você viu isso? A missa renova o sacrifício do Calvário? O sacrifício do Calvário foi perfeito. Não precisa de renovação. Isso é anátema, Gálatas 1:8. Isso é um outro evangelho. As Escrituras Sagradas ensinam
Este ensino é errado, portanto contrário àquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. O recurso que a Igreja Romana usa para confundir o sacrifício da expressão em memória com a palavra renovar se constitui numa incoerência, primeiro, à luz da Bíblia, e depois à luz da gramática no dicionário da língua portuguesa de Augusto Miranda. A expressão em memória tem como sinônimo a expressão em lembrança, enquanto que a palavra renovar tem como sinônimo a palavra recompor. Portanto, uma nada tem a ver com a outra. Se a morte de um amigo nos vem à memória, isto não é a mesma coisa que renová-la. Você não está renovando a morte daquele amigo. Existem vários versículos na Bíblia que falam da impossibilidade de se renovar o sacrifício de Cristo. Leia a Bíblia, você que é católico, entre os quais se destacam Hebreus, capítulo 7, 26 e 27, Hebreus 10, 12 e 14, 1 Pedro 3 e 18 e Romanos 6, 9. Leia a Bíblia. Seja um bereano. Não tem como renovar a morte de Jesus. Não tem como. O problema da transubstanciação. Não há um só versículo nas Escrituras em apoio à tese do Concílio de Trento de que o pão e o vinho usados na missa, ao serem consagrados, tornam-se ou transubstanciam-se em Jesus, física e espiritualmente, assim como ele está no céu. Veja, por exemplo, mesmo após a ressurreição, não obstante gozando do privilégio de um corpo espiritual, Jesus não bilocou-se, isto é, ele não esteve em dois lugares ao mesmo tempo. Se estava em Emaús, não estava em Jerusalém, ele estava num só lugar de cada vez. Como pretende, pois, a teologia vaticana provar que Jesus esteja fisicamente tanto no céu como nas hóstias espalhadas nos sacrários dos templos católicos por todo o mundo? Isso é uma mentira. Jesus está presente em uma hóstia de farinha de trigo. Isso é uma grande mentira, é uma grande heresia. Isso é anátema. Isso é outro evangelho. Gálatas 1:8. Quando Jesus diz, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28:10, ele não sugere que estaria fisicamente através do pão e do vinho da missa, mas espiritualmente, assim como esteve com Paulo, conforme Atos 18, 9 e 10. O corpo de Cristo hoje na terra não é o pão e o vinho usados na celebração da missa, mas a sua igreja, conforme mostra as seguintes passagens bíblicas. Leia 1 Coríntios 10, 16, 17, 12, 27, Efésios 1, 22, 23, 4, 15, 16 e 5, 30. Outra prova de que missa e Santa Ceia do Senhor são cerimônias diferentes é que na missa os comungantes só tomam um elemento, a hóstia, enquanto que o vinho é tomado exclusivamente pelo padre celebrante. Quando a ordem no Novo Testamento é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. Isso aqui, a minha mãe, ela era católica romana, ela questionava isso aqui. Ela perguntava por que na igreja dos crentes, os crentes comem o pão e bebem o vinho, e lá na igreja católica é só o padre que pode tomar o vinho, os católicos só comem a hóstia. Então minha mãe, ela era grilada com isso. Então você que é católico, estude as Escrituras, meu amigo, examine. Não fique aí ouvindo o que esses homens de preto aí, esses homens de roupa preta, essa roupa de luto aí, ensina para vocês. Pega as Escrituras Sagradas e examine. Seja um bereano. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Estude as Escrituras, você que é católico, e saia deste engano, desta prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê entendimento das Escrituras Sagradas. Amém. Meus irmãos, ainda sobre o catolicismo romano, eles ensinam o purgatório. O purgatório é uma doutrina que não tem base nas Escrituras Sagradas. Eu desafio qualquer padre, qualquer católico, a me mostrar dentro das Escrituras a doutrina do purgatório. O purgatório simplesmente ele invalida
o sacrifício de Jesus Cristo. Ao lançar os seus filhos no purgatório, Deus estaria então dizendo que o sacrifício do seu filho foi em vão. E aqui em Hebreus 1:3 diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Só esse texto bíblico aqui, ele refuta a doutrina do purgatório. Só esse texto. Mas nós temos vários textos na Bíblia que refuta esta doutrina antibíblica. Essa doutrina, ela não tem base bíblica. Ela não tem base bíblica. Olha aqui, em João, 1 João capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2, e ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então a doutrina do purgatório, ela não tem base bíblica nas escrituras. As pessoas precisam de ler a palavra de Deus. As pessoas precisam de examinar, principalmente o pessoal católico precisa de estudar a Bíblia, estudar as escrituras sagradas. Por quê? Porque não tem base, essa doutrina, ela não se encontra na palavra de Deus. O sangue de Jesus Cristo, ele é suficiente para nos purificar de todo o pecado. O purgatório do crente, ele é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é o nosso purgatório. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Não existe, como eu disse, não existe esta doutrina chamada purgatório. Não existe isso nas escrituras sagradas. Eu não sei onde que os padres, arrumaram isso. Eu não sei aonde eles arrumaram essa doutrina para colocar sobre o povo. Porque não existe isso, não existe. Não tem na Bíblia, não encontrei na Bíblia. Já li a Bíblia 25 vezes, do Gênesis ao Apocalipse, e eu não encontro essa doutrina nas escrituras sagradas. Então aqui no livro do Dr. Raimundo Ferreira de Oliveira, da CPAD, Seitas e Heresias, um sinal dos tempos, diz assim: a ideia do purgatório, ela tem suas raízes no budismo e noutros sistemas religiosos da antiguidade. Até a época do Papa Gregório I, porém, o purgatório não tinha sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Esse Papa adicionou o conceito de fogo purificador à crença então corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus a ponto de merecerem o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecerem o céu. Assim surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma de todas as suas escórias, até fazê-la apta a se encontrar com Deus. Não existe isso. Nosso tempo de preparação para a eternidade é aqui nessa terra. Depois que você morre, não adianta mais. Não adianta rezar missa de sétimo dia. Não adianta pedir pelas almas que, segundo eles, estão no purgatório, porque não estão, não existe esse lugar. Só existe céu e inferno. Só existe esses dois lugares. Se a pessoa morreu sem preparação, ela vai para o inferno. Se ela morreu preparada, se ela morreu com Cristo, ela vai para o paraíso e vai aguardar o dia do arrebatamento. Se ela morreu sem Cristo, ela vai aguardar o dia do juízo final, no final do milênio. Então, buscando provas, o que fez
a Igreja Romana, buscando provas à existência do purgatório, a Igreja Romana apela para algumas passagens bíblicas, das quais extrai apenas falsas inferências e nada mais. Entre os versículos preferidos destaca-se os seguintes. Então eles pegam o texto de Mateus 12:32, o texto de Mateus 12:36 e 1 Coríntios 3:15. Ou seja, texto fora do contexto, ele é pretexto para a heresia. Esses textos bíblicos, eles não estão falando de purgatório, não tem nada a ver com purgatório. De acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde a alma cumpre pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. O fogo do purgatório será mais terrível do que todo o sofrimento corporal reunido. Um único dia nesse lugar de expiação poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimentos terrenos. O escritor católico Mazzarelli faz seus cálculos à base de 30 pecados veniais por dia. E para cada pecado, um dia no purgatório, perfazendo um total de 1.800 anos, caso o pecador tenha 60 anos de vida na terra, devendo-se acrescentar aos veniais os pecados mortais, absolvidos, mas não plenamente expiados. Quem vai para o purgatório segundo a teologia romanista? A pergunta: que espécie de gente é que vai para o purgatório? Responde o Papa Pio IV. Os que morrem culpados de pecados menores, que costumamos chamar veniais, e que muitos cristãos cometem, é que ou por morte repentina ou por outra razão são chamados desta vida sem que se tenha arrependido dessas faltas ordinárias. Os que, tendo sido formalmente culpados de pecados maiores, não deram plena satisfação deles à justiça divina. Isso está escrito na base da doutrina católica contida na profissão de fé. Apesar do fato de as almas do purgatório, segundo o ensino da Igreja Romana, terem sido já justificados no batismo e pelo batismo, a justiça divina, contudo, não ficou plenamente satisfeita. Desse modo, a alma, embora escape do inferno, precisa suportar por causa dos seus pecados que ainda restam por expiar depois da morte. A punição temporária do purgatório, isso foi categoricamente afirmado pelo Concílio de Trento. Se alguém disser que depois de receber a graça da justificação, a culpa é perdoada ao pecador penitente, é que é destruída a penalidade da punição eterna e que nenhuma punição fica para ser paga ou neste mundo ou no futuro, antes do livre acesso ao reino ser aberto. Sufrágios pelos que se acham no purgatório. Entre o que pode assistir aos que se encontram no purgatório, há 3 atos que se destacam no ensino romanista, que são oração pelos mortos, a chamada missa de 7º dia, missa de 1 mês, né? Isto não existe. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois que a pessoa morreu, não adianta mais orar, não adianta mais rezar pela pessoa. A pessoa, ela tem que se preparar para a eternidade aqui nesta vida. Depois que morre, não adianta mais. As missas são tidas como os principais recursos empregados em benefício das almas que estão no purgatório. Como eu disse, a missa 7º dia, missa de 1 mês, isto não existe, meus irmãos. Isso é heresia. Quando a pessoa morre, não adianta mais pedir por ela. Esmola, dar esmola, com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma que pena no purgatório. É jogar água nas chamas que a devora. Pretende a Igreja Romana que, exatamente como a água apaga o fogo, mais violenta, assim a esmola lava o pecado. Que heresia é essa? Esmola lava pecado? Que heresia é essa dos padres? Pelo amor de Deus, como é que as pessoas acreditam nisso? Quem purifica pecado, quem lava pecado é o sangue de Cristo, não é esmola, coisíssima nenhuma, isso é heresia.
Ainda sobre o purgatório, o Concílio de Trento declarou desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo nos Sagrados Escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos Santos Concílios e ultimamente neste concílio ecumênico que há o purgatório e que as almas nele retidas são assistidas pelo sufrágio das missas. Este santo concílio ordena a todos os bispos que diligentemente se esforcem para que a salutar doutrina concernente ao purgatório transmitida a nós pelos veneráveis pais e sagrados concílios seja crida, sustentada, ensinada e pregada em toda parte pelos fiéis de Cristo. Que heresia, meus irmãos. Agora nós vamos para a refutação ao purgatório. Não existe purgatório. Não existe. Purgatório que eu conheço, chama-se pelo de cachorro, aonde as pulgas se abrigam. Aí é purgatório. Agora, lugar para purificar pecado não é purgatório. Quem purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo. O purgatório do crente é o sangue de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 17, o que João o evangelista ele vê ali? Ele vê uma mulher montada na besta, e esta mulher, ela está embriagada com sangue de santos, e esta mulher, ela está assentada sobre 7 montes, ou seja, 7 colinas. Mulher na Bíblia, ela é símbolo de Israel e símbolo de igreja. Neste caso aí, ela é um símbolo da igreja apostata, que no início, a ponta do iceberg é a Igreja Católica Apostólica Romana, e durante a grande tribulação ela estará interligada com todas as religiões. Então, quando o João viu aquela mulher, ele admirou muito, ele ficou ali muito admirado de ver aquela mulher ali. Então o anjo ali, ele vai explicar a João quem representa aquela mulher. Eu quero até indicar para vocês, entre aí no YouTube e pesquisa assim, a mulher montada na besta, do saudoso Dave Hunt. Essa mulher, então, ela é identificada como seja a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque essa mulher, ela está embriagada com sangue de santos, e ela está edificada sobre 7 montes, 7 colinas. E nós sabemos que a capital da Itália, Roma, ela é edificada sobre 7 montes, os quais são Capitólio, Aventino, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. Interessante, se você pegar a palavra Roma, que é a capital da Itália, onde está edificada sobre 7 montes, o que acontece? Você lê a palavra de trás para frente, quer dizer amor. Roma, lida ao contrário, é amor. Mas se você pegar a palavra antônima de amor, é exatamente o ódio. O ódio desta igreja contra os cristãos na Idade Média. Ela matou, ela queimou na fogueira da Inquisição. Ela matou John Hus, ela matou Jerônimo Savonarola. Ela incinerou os ossos de John Wycliffe, mesmo estando morto. Eles arrancaram os ossos de John Wycliffe e incinerou. Essa igreja, ela matou na Contra-Reforma, a Ordem dos Jesuítas, liderado por Inácio de Loyola. Esta igreja assassinou milhares de anabatistas, ela assassinou os valdenses, os albígenes. Então é uma igreja suja, manchada com sangue de santos. Se você ir a Roma, por exemplo, o evangelista João Becket, ele esteve em Roma, na capital da Itália. E o que tem lá? O Coliseu, o local onde os cristãos eram assassinados, onde os cristãos eram jogados às feras, onde tinha a luta dos gladiadores. E segundo o João Becket, lá em Roma, na capital da Itália, quando você chega lá, que você desembarca ali do avião,
Por incrível que pareça, meus irmãos, ali você sente a real presença de Satanás. Satanás está presente ali naquela cidade, em Roma, na capital da Itália. Interessante, quando você chega em Jerusalém, na capital de Israel, você sente a presença de Deus. Mas quando você chega em Roma, você sente a presença de Satanás. Então a história desta igreja, ela é nojenta, ela é imunda, ela é podre. Esta igreja, ela esteve como um barco à deriva. Como eu disse em áudios passados, essa igreja do ano 312, quando Constantino, ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano, a partir do ano 312 até 1517, esta igreja esteve como um barco à deriva, e todo tipo de heresia, de heresias e paganismo entrou no seio desta igreja romana. Então, meus irmãos, era necessária então uma reforma, ela era inevitável, não tinha como não ter uma reforma. Então, o sistema chamado catolicismo romano, ele já está condenado nas escrituras, no Apocalipse 17. Essa mulher é Roma e ela está embriagada com sangue de santo, ela está manchada, ela está contaminada e Deus já condenou este sistema. Agora, cabe às ovelhas do sistema cair fora, sair fora desse sistema. Apocalipse 18, versículo 4 diz assim: sai dela, povo meu. Então você que é católico, pesquise sobre os 7 montes de Roma, pesquise sobre a história da igreja, pesquise sobre os valdenses, os anabatistas, os albígenes, pesquise sobre a Contra-Reforma, pesquise sobre John Hus, Savonarola, pesquise também sobre John Wycliffe. Esta igreja católica apostólica romana, ela está embriagada com sangue de santos e ela está edificada sobre as 7 colinas. Roma é conhecida a cidade dos 7 montes, aos quais são, vou repetir aqui para você, Capitólio, Aventino, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal.